Chegando na minha telinha, né? Marcos Bassani, pelo BTG Pactual, R$ 15.812. Hoje o dia foi um dia mais difícil, eu achei. Não sei você que está olhando essa aula, mas eu achei um dia mais chato, um dia mais melindroso, um dia que a gente teve que peneirar bastante as entradas para conseguir fazer um resultado. Hoje eu operei com a mão baixa, né? Mas foi um resultado que, para, obviamente, a realidade do brasileiro, é um valor bem expressivo, né? Você concorda comigo? Mas como que eu consegui construir esse resultado? E aí eu quero começar a partir daqui, tá? Vamos lá. Turma, quando você vai aos Estados Unidos, quando você tem a oportunidade de ter um conhecimento de como o americano opera o mercado brasileiro, a gente tem que virar a chave. Então, a gente tem que começar a entender essa filosofia americana. Eu quero começar com você falando um pouco de um negócio chamado correlação, que eu vejo ainda muitas pessoas e muitos professores pecando na explicação. E muitos alunos, né, que estão começando agora, ou você que pretende ser aluno Prime, ainda tendo um pouco de falta de informação nesse sentido. Então eu quero te explicar e começar por aí para a gente ter um bom embasamento técnico. O que é isso? Quando você está sozinho no seu gráfico, seja mini índice, mini dólar ou qualquer ativo, você sempre vai ficar na dúvida das seguintes perguntas. Se eu comprar o índice agora, ele sobe 50 pontos, 500 pontos ou 1000 pontos? Se eu vender dólar agora, esse dólar é um scalp, é um scalper nada, é um grande movimento, ele vai descer um ponto, 10 pontos, 15 pontos. Você tem essa dúvida? Quando você está sozinho na sua casa, você quer operar índice futuro, e aí você vê uma entrada muito legal, aí você não sabe com quantos lotes você opera. Se, por exemplo, você opera com 20 contratos de mini índice. Você não sabe se você vai com 20 contratos, se você vai com um, com 5, com 15. Você não sabe se é o mercado scalp, se é o mercado de pernada. Então, parece que você está operando com uma venda nos olhos. Não é assim que funciona? Então, quando você não tem esse tipo de conhecimento, que eu acredito ser um conhecimento básico, você fica literalmente perdido. Então, se você não sabe a dosagem de lotes, se você não sabe o gerenciamento, se você não sabe se é o mercado curto ou mercado longo, se você não sabe se é melhor operar índice, operar dólar ou outro ativo, isso vai te trazer muita insegurança. Isso vai te elevar o pico de ansiedade. E aí vai dar ruim. Então, como que a gente consegue analisar o mercado friamente? Operar igual uma pedra de gelo, zero emoção. Como que eu consigo saber se é o mercado scalp, é o mercado de pernada? Como que eu consigo saber se é o all-in, poucos contratos? Ou melhor, ficar de fora. Como que eu diminuo meu número de contratos? Como que eu aumento? Como que eu evito stops bobinhos que talvez você esteja tomando? É isso que a gente vai começar na aula de hoje. Então, eu vou fazer aqui algumas anotações. Peço a gentileza que você anote, porque a aula não fica gravada. Eu não mencionei, mas a previsão de término dessa aula é por volta das 22 horas, 10 horas da noite, horário de Brasília, mas você vai sair dessa aula muito melhor do que você chegou. E talvez você deva demorar para dormir no dia de hoje, com tanto conhecimento bacana que você vai aprender. Tudo bem? Então vamos lá. Como o americano opera e lucra no Brasil. Beleza? Então, o primeiro tema que a gente vai abordar aqui são os temas correlação, tá? Então, a gente vai utilizar três coisinhas aqui a partir de agora, tá? Então, a gente vai utilizar o índice, nós vamos utilizar o dólar e nós vamos utilizar o juro futuro, que chama DI. Vai anotando aí, por favor, tá? O que que é o índice futuro? O índice futuro que você opera é um índice que mostra daqui 45 dias o que que o mercado acha que vai acontecer com o índice presente, que é o índice Bovespa.
Então chama índice futuro. O que que é o dólar futuro? Daqui 30 dias, o que que o mercado acha? Qual é a cotação do mercado de dólar? Para cima, para baixo? Então chama dólar futuro. O juro futuro, que é o DI, é a mesma coisa. Então hoje o juro, a taxa Selic está 14%. Então daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, qual é a probabilidade do juro futuro? Um DI. O americano, ele observa essas três coisas para montar a posição aqui no Brasil, seja na compra, seja na venda ou fazer um hedge, que é o principal ponto dessa parte que eu vou te mostrar, que é a proteção. Então imagina a seguinte situação a partir de agora. Imagina que eu tenho um índice futuro a partir de agora positivo. Imagina que de sexta-feira para hoje o mercado de índice esteja trabalhando positivamente, ok? Imagina agora que o mercado de dólar de ontem para hoje esteja negativo, certo? Ele está tendo uma desvalorização. Imagina que de sexta-feira para hoje, segunda-feira, o mercado de juro futuro está trabalhando negativo. O que isso significa, Marquinhos? O que que isso aqui significa no final do dia? Quando o americano ele quer correr risco, ele quer tentar ganhar mais dinheiro, ele geralmente vai buscar esse dinheiro em países emergentes. O Brasil é um país emergente, certo? Então o que que ele faz? Ele compra Brasil. Então ele tem uma entrada de dinheiro maior aqui no mercado brasileiro, certo? Esse dinheiro, ele vem de uma reserva de valor conhecida como dólar. Dólar. Então ele acaba vendendo as suas posições de dólar. Então eu tenho um dólar negativo. Como eu quero correr mais risco no mercado brasileiro, países emergentes, me desfazendo das posições do mercado americano, eu vejo que a perspectiva de juro futuro tende a ser menor. Então, como eu estou mais confiante no mercado, eu vou ter uma projeção de juro futuro menor, porque eu estou acreditando que o mercado vai acelerar e automaticamente o juro tende a cair. Então, tem dias que o índice vai estar positivo, o dólar vai estar negativo e o juro vai estar negativo. Isso aqui é conhecido como correlação direta. Então, o mercado ele está correlacionado. Isso aqui chama correlação direta nível 1. A correlação direta nível 1, ela te permite operar de lote cheio, que é o famoso all-in, né, que a galera fala, lote cheio. Quando você tem esse cenário, você vai perceber que as estratégias que você faz, cara, não vou falar que tudo, porque a gente trabalha com renda variável, mas tende a dar certo. Então, eu quero operar rompimento, tende a dar certo. Quero operar bandeira de alta, dá certo. Quero operar triângulo de alta, dá certo. Eu quero operar médias, comprar em 9, comprar em 20, comprar em 200, vender em VWAP, tende a dar certo. Eu quero operar SMC, Smart Money Concept. Eu quero operar Wyckoff. Eu quero operar Order Block, Fair Value Gap. Eu quero operar Sweep de liquidez. Cara, eu quero operar Renko. Eu quero operar no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5, 60. Independentemente da técnica, seja aqui da escola ou qualquer outro lugar, tende a funcionar. É aquele famoso dia que dá tudo certo. Você fala, caramba, que mercado gostoso, que mercado tranquilo. É aquele mercado que te traz confiança. Rapidinho você bate a sua meta e você fala, caramba, que legal. Show de bola. Só que nem todo dia é assim. Tem dias que vai acontecer o contrário. Tem dias que vai acontecer isso aqui, ó. O índice, ele vai estar negativo, ou seja, vamos supor, de sexta para segunda, o índice ficou negativo. O dólar, de sexta para segunda, ele ficou positivo. E o juro futuro acabou ficando de sexta para segunda-feira também positivo. O que que aconteceu a partir de agora? Quando o investidor americano ele está com medo, está acontecendo alguma coisa na economia americana ou no cenário internacional, a primeira coisa que ele faz é retirar o dinheiro dele do mercado emergente. Então, o que que ele prefere? Ele prefere colocar o dinheiro dele no Brasil ou ele prefere colocar o dinheiro dele nos Estados Unidos? O que que é mais seguro?
Estados Unidos. Não estou falando que é melhor, mas é mais seguro, historicamente. Então ele tira dinheiro do mercado brasileiro. Então o Brasil fica negativo, o índice futuro cai. Dólar é uma reserva de valor muito segura no mercado internacional. Então tende a ter uma compra de dólar no mundo. Então o dólar no mundo fica positivo, inclusive aqui no mercado brasileiro. E como ele tem mais medo, ele monta uma posição de juro futuro. Então, para ele ganhar mais lá na frente, em treasuries, em títulos de renda fixa, ou aqui no mercado brasileiro, né, nos pré-fixados, pós-fixados e assim por diante, ele tende a comprar juro brasileiro. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma correlação direta nível 2. Isso é ruim, Marquinho? Não, isso aqui é maravilhoso. Você também pode operar de lote cheio. Então você vai escolher, tenho 10 contratos para operar. Eu opero com um contrato, com 5 contratos ou com 10 contratos? 10 contratos, lote cheio. Então eu tenho um índice negativo, um dólar positivo e um juro futuro positivo. Aqui é a mesma coisa. Índice perdeu fundo, deu um padrão de venda, mercado cai. Dólar fez uma estrutura, uma confirmação de topo, uma compra em VWAP, uma cunha de alta, uma bandeira de alta, um rompimento de topo. O mercado tende a correr. O mercado trabalha solto, liso, que a gente chama. Pô, as estratégias tendem a dar muito bom. É muito legal. Esse mercado aqui, onde eu opero de lote cheio, muitos contratos, tá? Então, se você está perguntando, é aqui. Agora, existem outros níveis de correlação? Existe. Então, agora, a gente vai trabalhar níveis intermediários. E é aqui que começa a ficar legal. Aqui, você vai perceber onde você está errando de uma maneira muito clara. E você vai, só de bater o olho aqui, você vai evitar stops bobinhos que talvez você esteja tomando. Por exemplo, imagina a seguinte situação. Imagina que vai ter um dia, imagina que amanhã o índice futuro esteja positivo. Imagina que amanhã o dólar esteja positivo. Imagina que amanhã o juro futuro também esteja positivo. Caramba, o que é isso? Quando o investidor ele não sabe o que fazer, às vezes ele tem uma posição muito grande de compra e venda no mercado brasileiro ou no mercado estrangeiro. Quando tem uma guerra, quando tem algum indicador que eles não sabem o que vão acontecer, por exemplo, pós-payroll, maior dado econômico do mundo que teve na sexta-feira, quanto de empregos os Estados Unidos gerou no último mês? Quando vai sair uma ADP, a variação de emprego privado nos Estados Unidos? Quando vai sair um PMI, a temperatura do setor industrial e serviço americano? Quando vai sair um PCE, o índice de inflação oficial dos Estados Unidos? Quando o presidente do Federal Reserve, do Banco Central Americano, vai falar da taxa de juro e o discurso da política monetária dos próximos semestres do mercado americano. Quando a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, vai falar da política monetária da União Europeia, a curva de juros e o incentivo do Banco Central frente às bolsas internacionais e os investidores. Quando Xi Jinping, presidente da China, né, vai falar exatamente do minério de ferro no porto de Dalian. O que que essa cotação tem a ver com a expansão da economia chinesa? Ou seja, quando o investidor está na dúvida do que vai acontecer, ele faz um negócio chamado hedge, tá? Não red de vermelho, hedge de proteção. E isso ele faz para diminuir a volatilidade. E quando ele faz isso, o mercado ele fica meio chato de operar. Então ele faz um negócio conhecido como trava de alta. O que que é a trava de alta? A trava de alta é o nível 3. Na trava de alta, ele compra Brasil, ele compra dólar e ele compra juro. Então, ele segura o mercado redeado, travado na parte superior. Então, isso é uma trava de alta nível 3. Aqui, a gente opera com 50% dos lotes. A gente não pode operar de lote cheio. Esse mercado
Ele é um mercado onde você vai fazer operações intermediárias, de preferência, operações scalp, tiros curtos. Dificilmente você vai pegar grandes movimentos no mercado. É bem difícil isso acontecer. Por exemplo, quando você vem aqui para o Profit, hoje de manhã, o que que a gente teve para você entender? Hoje é dia 10 de agosto, né? Isso aqui é uma live, não é uma aula gravada. E o que que a gente teve? O índice futuro hoje, o índice futuro hoje, deixa eu colocar aqui, ele amanheceu positivo em relação à sexta-feira. Então, quando a gente vem aqui na nossa tabelinha, nós tínhamos um índice positivo, certo? Quando a gente veio para o mercado de dólar no dia de hoje, o que que o dólar fez na manhã de hoje? Então vamos lá. O que que o dólar fez na manhã de hoje? Aqui, ó. O dólar, ele também trabalhou positivo em relação ao dia de sexta-feira. Então o investidor também comprando dólar, positivo. Quando ele vem para o juro futuro, que é exatamente esse daqui, ó, o DI1FUT, que é DIU futuro, juro futuro, o mercado hoje, ele majoritariamente no gráfico diário, também trabalhou positivo em relação ao dia de sexta-feira. Então, o que que o mercado fez? Ele fez uma trava de alta nível 3, é o mercado de scalp. Então, por que que hoje de manhã, vamos falar a primeira hora do dia, por que que o mercado ele ficou amarrado? Por que que ele ficou lateral, parecendo um porco-espinho, fazendo uma order block, um bloco de ordens? Porque muito provavelmente grandes instituições financeiras estavam com medo, aguardando a abertura do mercado à vista às 10 horas da manhã, Petro, Vale e bancos, aguardando 10:30 da manhã a abertura de Dow Jones, o mercado americano, para aí sim tomar uma decisão se é para comprar ou para vender. Só que se você não sabe disso, você se mata no começo da manhã. Então, no começo da manhã, se você coloca as médias no gráfico, se você gosta, a todo momento você vai fazer entrada especulativa. Ah, eu vou comprar na 9, eu vou comprar na 20, vou vender na VWAP, vou comprar na VWAP, eu vou entrar na bandeira, vou fazer um scalp, vou subir o tempo gráfico para 15, cair para 2, cair para 1, vou operar renko. Cara, você faz um monte de atrapalhada. Um monte de atrapalhada. E talvez na primeira hora do dia você perdeu dinheiro por inventar operação, por ficar muito ansioso, e você não está vendo o que está acontecendo nos bastidores da bolsa. Então, quando você bate o olho aqui e tem uma noção do que está acontecendo, que o mercado ele está redeado, é muito difícil você pegar pernada. Ah, agora eu vou comprar e o mercado vai subir 500 pontos. Não vai. Ah, eu vou vender nessa estrelinha cadente que o mercado vai cair 800 pontos. Não vai. Vai ser o mercado scalp. Então, eu tenho que fazer tiros curtos. Temos scalpers aqui? Esse é o melhor dia para você ganhar dinheiro. Fazendo scalp, tirinhos curtos. Na sequência, a gente tem uma outra correlação. Vamos imaginar que amanhã nós tenhamos a seguinte situação. Olha que legal, galera. Imagina que amanhã o índice esteja negativo. Imagina que amanhã o dólar esteja negativo em relação a hoje. E imagina que o juro futuro também esteja negativo em relação ao dia de hoje. Então, o mercado financeiro vai fazer o quê? Uma trava de baixa. Então, ela vai fazer aqui, ó, uma trava de baixa nível 3, trava de baixa nível 3, que também vai servir como scalp. Scalp, tiro curto. Então, o que que você vai ter? Mercado chato, mercado amarrado, mercado consolidado, horrível de operar. Chato, esse mercado extremamente especulativo. Então, eu vou fazer tirinho curto com metade da mão, tá? Tranquilo?
Show? Vamos seguindo aqui, eu tiro as dúvidas de vocês. Se você tiver com dúvida, pergunta no chat também. Vai ser um prazer conversar contigo. Agora, onde é aquela correlação que é o famoso quebra-conta? Eu tenho certeza que você não quebrou sua conta, né? Acho que não, né? Eu já quebrei a conta algumas vezes há 23 anos atrás, mas você não, né? Ou sim? Eu vou aí na tua casa e puxar a tua orelha, hein? Mas vamos lá. Qual que é o famoso dia quebra-conta? Existe algumas travas que o mercado faz, que a gente chama head do head, que é a trava da trava. Quando realmente os caras apertam a torneira, fecha a torneira e fala, cara, a gente vai estopar geral. Rompimento falso, o mercado rompe topo, devolve na cara, rompe fundo, devolve, dá bandeira de alta, finge que vai vingar e cai. Mercado faz um triângulo de baixa, você entra e te estopa. Você compra na VWAP fura, você compra na 9 fura, você vende na 200 fura. Tudo que você faz dá errado. Aí você fala, meu Deus, eu não sei operar. Meu Deus, não é possível. Eu faço replay de mercado, eu leio o livro, eu vejo as lives do Marquinho e falo, meu Deus, cara, e parece que tá tudo errado. Será que esse negócio é para mim? Será que dá certo? Talvez você não esteja vendo os outros tipos de correlação. Mas agora eu vou te explicar. Vamos lá. Imagina a seguinte situação a partir de agora. Imagina que eu tenha um índice positivo. Imagina que eu tenho um dólar positivo. Imagina que a partir de agora eu tenha um juro futuro negativo. Esse aqui é o mercado que, meu chapa, meu chapa, esse aqui é o famoso quebra-conta. O que que o mercado faz? Compra Brasil, compra dólar e vende juro futuro. Isso aqui é a trava da trava. Esse aqui, evitar operar. E se você for teimoso, se você for teimoso, que eu sei que você não é, você opere com 10% dos lotes. Marquinhos, eu opero com 10 contratos de mini índice, você opera com um. Opera com 5 contratos de dólar, opera com um. Esse é o famoso quebra-conta. Isso aqui, turma, historicamente dá tudo errado. Tudo errado. Cara, que não vou falar um palavrão, mas é aqui onde a galera perde, tenta recuperar, sobe o número de contratos, tenta aí ir pro all-in e aí azedou o moio. Então evita fazer isso daqui. Outro dia, famoso quebra-conta. Índice dólar negativo e eu tenho um juro futuro positivo. É o famoso dia quebra-conta, trava da trava, tá? Então evita ao máximo fazer esse tipo de operação. Existem mais travas de mercado? Existe a trava nível 7, nível 8, nível 9, nível 10, mas eu vou parar por aqui. Então, o que que a gente vai aprender agora? Eu vou te ensinar como configura isso, é muito legal. E você só vai bater o olho na correlação e você já vai saber se é um mercado fácil, se é um mercado intermediário ou é um mercado bastante sem vergonha. Então, vou lá. Trava nível um e 2, lote cheio. As operações tendem a correr, tende a ser pernada, costuma dar certo. Dificilmente vai pegar o seu stop no 0 a 0, dificilmente pega o seu stop. É um mercado mais confortável, é um mercado mais liso, é um mercado que rapidinho você bate meta. A correlação nível 3 e 4 já é uma correlação mais enjoada, é uma correlação que você precisa diminuir o número de lotes em 50%. Ele é uma correlação que você vai fazer mais scalp, é uma correlação que você vai proteger o seu stop mais rápido, não vai deixar seu stop dando bobeira. Você vai evitar stops técnicos, stops muito longos. Opte em stops mais financeiros, mais curtinhos, tá? Que vai dar bom. Famoso quebra-conta. Correlação exatamente 5 e 6, tá? Aqui a gente evita operar. Ai, Marquinho, tá dando uma entrada de confirmação linda, as médias estão todas alinhadas. Vai dar stop. O mercado vai te ferrar, tá? Escuta o que eu tô falando. Mas mesmo assim, se você for muito teimoso,
opere com até 10% dos lotes, tá? Marquinho, existe alguma maneira simples de eu enxergar isso? Existe, mas antes disso, deixa eu voltar para você, tomar uma água, para ir depois ir no gráfico lá. Seguinte, esses níveis, eles podem mudar ao longo do pregão? Sim, eles podem mudar. Por exemplo, imagina que a gente amanhece o dia amanhã com o mercado correlação nível 5 e 6, aquela correlação filho da mãe, para não falar palavrão. Aí você tá comigo, a turma avançada do Prime da escola, a galera que já vive, faz 6 dígitos mês. A gente olha a correlação e fala, cara, aqui tá perigoso. Espera 10 minutos, espera 20, espera um pouquinho, passa 30 minutos, o mercado correlaciona. Aí ele vai para uma correlação nível 2 e 3. Pô, bacana. Então, eu estou autorizado a começar as minhas operações para fazer scalp. Pá, 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 pá. Tiro curto. Pode ser que a partir dali vai para a correlação 1 e 2? Sim, pau, mercado de pernada. Aumenta o número de lotes, pega um grande movimento. Então a gente fica de olho no mercado. Não fica só olhando uma barrinha. Barrinha verde, barrinha vermelha, barrinha verde. A gente tem que ampliar o nosso leque de visão. Tem que olhar o que está acontecendo ao nosso redor. E não é difícil. É bem de boa, você vai ver. Pode acontecer também, Marquinho. Pô, tô lá 9h30 da manhã no índice futuro, dá uma baita de uma entrada de confirmação muito legal. Você vai lá, opera, a operação tá desenvolvendo, você leva até o primeiro alvo, o mercado tá indo, só que você bate o olho na correlação e ela virou para a correlação 5 e 6. Que você faz? Vamos proteger a operação. A gente faz uma bela de uma parcial, porque a partir dali, dificilmente o mercado vai vingar. É onde o mercado bate, plumba, e devolve tudo. Já aconteceu com você? Você está no gráfico, a barrinha está subindo, e aí do nada aquela porcaria faz assim, plau, para baixo. Aí você fala, meu Deus, o que que estava acontecendo? Parece que o banco viu os meus dois contratos, o banco foi lá só para pegar o meu stop, meus dois contratos. Já aconteceu isso? Às vezes o mercado está caindo, você está vendido, aí você fala, nossa, hoje eu vou pegar 800 pontos. Pô, o mercado dá uma barra verde, pega o seu stop, aí você fala, por que que eu não fiz uma parcial? Por que que eu não saí da operação? O que que aconteceu? Porque às vezes o jogo vira, isso não é um jogo, mas modo de dizer, o jogo vira com você no meio da operação. E às vezes você não entende o que está acontecendo. O mercado está virando e você está no meio da operação. Barrinha verde, barrinha vermelha, barrinha verde, barrinha vermelha. Antes de eu mudar de tela e para o gráfico, essas histórias que eu estou contando, acontece com você? Eu queria saber, porque você é meu amigo, minha amiga. Acontece? Coloca aqui no chat. Acontece isso com você ou já aconteceu? Eu quero ter uma noção do nível que você está. Eu não sei se você já está no nível federal, está começando, intermediário. Coloca aqui. Faz sentido? Já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu diversas vezes. Então vamos lá, deixa eu te ajudar. Bora lá. Marquinho, existe uma maneira simples de eu enxergar essa correlação? Muito. Se liga só. Aqui no seu Profit, você vai fazer o seguinte. No canto superior esquerdo, você vai ter uma aba chamada Ferramentas. Você vai clicar nessa aba Ferramentas e vai clicar na aba Grade de cotação. Vai aparecer aqui, ó, a grade de cotação para você. Tá vendo aqui? Ó, grade de cotação. O que você vai fazer? A gente vai configurar essa grade de cotação. Você vai utilizar ela todo dia para o resto da sua vida. A gente vai configurar bem de boa. Se liga só. Nessa grade de cotação, no canto inferior direito da telinha, ó, bem do ladinho direito, lá embaixo, tem um sinalzinho de mais, certo? Você vai clicar nesse sinalzinho de mais e você vai digitar um nome correlação. Correlação, digita aí, ó, correlação. Beleza? Então, ó, você vai digitar o nome correlação e clicar em OK. Fechou? Vai clicar em OK.
Quando você clicar em OK, vai aparecer uma grade de cotação que ela vai estar toda preta. Tá vendo? Ó? Toda preta. Então, o que que você vai fazer? A gente vai criar juntos uma correlação. Como que a gente faz isso? Olha como é fácil. Clica com o botão direito do mouse em cima dessa tela. Você vai vir aqui e vai clicar em inserir carteira. Quando você inserir carteira, você vai colocar futuros. Futuros. Só escreve assim, futuros. Vai clicar em OK e aqui em cima vai aparecer a aba futuros. Nessa aba futuros, a gente vai colocar o índice, o dólar e o juro. Índice, dólar e juro. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Olha como é simples. Clica com o botão direito do mouse em cima da palavra futuros. Vai abrir uma janela. Quando abrir essa janela, você vai clicar em inserir ativo. E aí você vai colocar o mini índice aqui, tá? Você vai colocar exatamente o mini índice. Deixa eu tirar aqui para você ver. Vem aqui, inserir ativo, índice futuro. Você vai fazer esse mesmo processo. Clica com o botão direito, inserir ativo e vai colocar o dólar futuro. E você vai fazer exatamente esse mesmo processo e colocar o juro futuro. Clica com o botão direito, inserir ativo e vai colocar DI 1 FUT. Já vai estar mostrando aqui, ó, DI 1, numeral 1, FUT. Futebol Urubu Tatu. DI 1 FUT. Pronto. É só isso. Tá vendo? Só isso daqui. Então vamos entender. O que que isso significa? Exatamente aqui tem uma palavra escrito último, que foi o último preço de negociação, tá? Então eu tenho o juro futuro positivo, eu tenho o dólar futuro positivo e o índice futuro negativo. Imagina esse cenário, a bolsa fechou exatamente assim, tá? Imagina esse cenário agora, amanhã, às 9 horas da manhã. Então imagina que amanhã eu queira operar índice futuro. Que correlação que é essa daqui? Vamos ver. O índice, ele está negativo. Então, eu vou na minha tabela. Índice está negativo. Beleza. Como que está o mercado de dólar? Positivo. Legal. Então, o dólar está positivo. Como que está o juro futuro? Ele está positivo. Positivo. Então, o que que eu tenho? O mercado hoje ele encerrou no nível 2. Então, se amanhã acontecer este cenário, provavelmente as suas estratégias amanhã vai dar muito certo. Mas não é a estratégia da Bitrader, é qualquer estratégia que você conhece. Provavelmente vai dar muito bom. Você tem uma correlação nível 2. Então, a gente deixa esse quadradinho em algum lugar da telinha. Você pode colocar do lado esquerdo, direito, numa aba adicional. E a gente sempre fica monitorando isso daqui. Então, às vezes, você vai estar fazendo uma operação aqui no mercado de mini índice e você deixa exatamente a sua grade de cotação num cantinho. E aí você vai monitorando, pô, qual que é a correlação que está? Nível um, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. Comecei operando nível um, mas está indo para o nível 3. Então eu tenho que diminuir a mão, proteger o stop, eu tenho que monitorar. O mercado começou na correlação 6 e foi para a correlação um. Maravilha, posso operar, lote cheio e assim por diante. Tira um printzinho da tela para você não esquecer, tá? Tira um printzinho aí, por gentileza. Tá? Isso aqui, turma, eu quero te convidar para você participar amanhã aqui do Morning Call. Se inscreva agora aqui no canal, tá? Se inscreva agora aqui no canal, porque amanhã, às 8h30 da manhã, tudo isso que eu estou te explicando na teoria, porque o mercado está fechado, eu vou te explicar amanhã na prática. Então se inscreva aqui, 8h30 estarei com você. E se você está gostando da aula, depois deixa o seu like aí para fortalecer o canal. Fechou?
Combinado? Alguma dúvida? Põe no chat aí. Alguma dúvida, galera? Juro futuro, ó, DI1 FUT, dólar e índice futuro. Esses três. Quer tirar um print disso aqui, ó, pra você não esquecer? Porque a aula não fica gravada. Quer tirar um print? Tira aí, ó. Pra você não esquecer, imprime, põe do lado do teu computador, tá? Beleza? Porque a aula não fica gravada. Então já vai agilizando aí. Beleza? Tira um printzinho aí para eu tomar uma água. Show? Tirou o print? Então vamos lá. Vamos agora subir um pouquinho mais de nível, tá? Chegamos na metade da aula, tá passando rápido, hein? Chegamos na metade. Então o que que a gente fez? A fundação, correlação. Beleza. A partir daqui, a gente vai entrar na parte técnica, na parte operacional, onde compra, onde vende, onde põe stop, onde é o alvo, onde é furada, onde aumenta o lote, onde diminui o lote. Então a gente já tem um alicerce, a gente tem um ponto de partida para subir o nosso prédio. Beleza? Não adianta te ensinar estratégia se você não tem uma boa fundação. O prédio vai cair. Mas agora, opa, temos aqui uma boa fundação. Vamos lá. Provavelmente você já deva ter visto isso aqui, que eu vou colocar para você, essa linha pontilhada. Provavelmente você já deva ter visto essa linha pontilhada. O que que é isso daqui? Lá nos Estados Unidos, eles operam com estes indicadores aqui. Que indicadores são esses? Uma média aritmética de 200 períodos, que provavelmente você já deva conhecer. Ela mede no longo prazo para onde aquele ativo ele quer ir. Tem uma média de 20 períodos aritmética, que é a linha azul, que ela mostra em questão de horas para onde aquele ativo quer ir. Tem uma média de 9 períodos exponencial, que mostra em questão de minutos para onde aquele ativo quer ir. E, tá? E existe a linha laranja, que é a média móvel ponderada pelo volume, que é a VWAP, que é onde os bancos brasileiros ficam posicionados. E existe essa linha pontilhada, que é uma média de 9 exponencial do 15 minutos, que é onde o banco americano fica posicionado no intraday. O que é isso? Durante o dia, comprando e vendendo. Lá nos Estados Unidos, os brokers, que são os profissionais que operam na bolsa, eles operam com fundo do gráfico preto. E essa linha pontilhada, eles colocam em amarelo. A galera apelida essa linha como Gold Line ou Golden Line, que é como se fosse a linha dourada ou linha de ouro. Só que meu fundo do gráfico é branco. Eu acho que o fundo do gráfico branco é mais fácil de enxergar, que eu sou meio cegueta. Então eu coloquei ele em verde. Então a galera do Prime ama isso daqui, porque é o, não vou falar que é o segredo, mas isso aqui é a cereja do bolo que permite fazer aí resultados bem interessantes, tá? Como, por exemplo, o meu resultado do dia de hoje, 15.812. Como, por exemplo, depoimentos que a gente recebe. Boa tarde, professor Marquinhos, beleza? Cara, fiz o Prime tem um ano. Prime é a nossa formação avançada para você que quer viver de bolsa de valores. Está no processo de transição de carreira, quer operar com mais contratos, quer operar igual uma pedra de gelo, zero, zero sentimento. Cara, fiz o Prime tem um ano, vinha de uma sequência de loss por teimosia mesmo. Isso atrapalhava muito. Resolvi ser Prime e colocar um basta. Hoje sigo certinho o operacional Prime, completei a tabela da consistência duas vezes, média de R$ 25.000 por mês. O que que é a planilha da consistência? Quando você finaliza a formação Prime, você recebe uma planilha que você precisa preencher com determinado número de pontos no mini índice e no mini dólar. Se você conseguir preencher, a partir dali não tem mais nada que eu possa fazer por você. Você chegou no nível de inteligência emocional fora da curva, um nível técnico que nem se fala, e a partir dali o céu é o limite. Você vê quantos contratos você quer, você já está apto a ter excelentes resultados.
Aqui também hoje recebi a visita de um grande amigo também, com resultados bem interessantes. Resultado diário 22.166, conciliando o operacional do Prime. Resultados de outros participantes que vêm colhendo resultados bem significativos, operando 100 contratos de índice, 200 contratos de dólar, fazendo aí média de 170 mil reais mês. Olha que legal, tudo em conta real. Depoimentos bem legais. Olha que legal. Grande professor, apenas um relato. Quando eu fiz o Prime, estava com uma dívida de 126 mil reais. Não sabia o que fazer até que resolvi fazer o Prime e dar uma chance. Resultado, passou um ano e meio, quitei as dívidas, quitou 126 mil e hoje estou positivo em 101 mil reais. O que que essa galera faz? O Prime. O que que essa galera opera? Um método americano. Então, deixa eu te explicar primeiro como que você vai colocar a Golden Line no teu gráfico. Como que você coloca a linha dourada no teu gráfico? Não vou te ensinar como é que coloca as outras médias, tá? 200 aritmética, 20 aritmética, 9 exponencial e VWAP, não vou te ensinar porque isso aqui é coisa de iniciante. Com todo respeito, mas é. Como é que coloca a Golden Line no gráfico? Vamos lá, você só vai fazer isso aqui uma única vez. Clica com o botão direito em cima do teu gráfico ou da tua tela. Vai abrir uma janela. Vem aqui em Inserir indicador. Inserir indicador. No canto superior esquerdo, você vai digitar médias móveis, tá? Média móvel. E vai inserir essa média aqui no gráfico. Aqui começa a configuração. Você vai inserir uma média no gráfico e vai configurar ela. Como que você configura? Vamos lá. Número de períodos da média, 9. Abaixo tem um botãozinho, um quadradinho para você clicar, que está escrito utilizar tempo personalizado. Você vai clicar em 15 minutos, 15 minutos e clicar em OK. Então vai ficar 9 períodos no gráfico de 15 minutos. Clica em OK. No canto inferior direito, OK novamente. Vai aparecer uma linha verde bem fininha aqui no teu gráfico. A gente vai fazer mais uma configuração nessa média. Vamos lá. Clica com o botão direito em cima da média, vai abrir uma janela. Você clica em propriedades de média móvel. Vai abrir uma outra janela. Na aba parâmetros, ela vai vir 9 aritmética. Você vai trocar para exponencial. Então vai ser uma 9 exponencial. Na aba aparência, você vai colocar estilo pontilhada, uma linha pontilhada para ela se destacar das outras médias. A cor, você coloca a cor que você quiser, eu costumo colocar verde. E a espessura nível 5 para ficar bem visível onde o banco americano ele está trabalhando, tá? Estilo pontilhada, cor verde, espessura nível 5. Na aba valores, coloca fechamento. Então vai ficar assim, ó, 9 exponencial, aparência pontilhado verde, espessura 5, valores fechamento. Vem no canto inferior direito, coloca aplicar, ok, ela aparece exatamente aqui. Essa linha pontilhada que você vai ver tanto no mini índice quanto no mini dólar. Então você vai ter basicamente 5 médias a partir de agora que vão te permitir operar igual o americano. Fechou? Então, uma 9 exponencial do gráfico de 15 minutos. O preço que os bancos americanos defendem a sua posição no intraday. Fechou? Vamos lá, vamos para a parte técnica aí que eu sei que você está curioso. Turma, quando você é Prime, se você tem a pretensão de um dia ter uma formação profissional, se um dia você pretende operar igual a pedra de gelo, se um dia você quiser viver da bolsa de valores, você vai ter exatamente essa formação aqui que tem na área do aluno, Biprime.
O Biprime tem 4 dias de treinamento com diversas estratégias. Eu não consigo passar 4 dias em 1 hora. Não dá porque a aula acaba 10 da noite. Mas eu quero começar a te explicar uma técnica que vai te trazer confiança. Então, se hoje você está nessa aula e não tem confiança para operar, não consegue operar com mais contratos, tem medo, é ansioso, é ansiosa, eu vou te dar o caminho. Então, a gente vai fazer o nível 1 do Prime. Vamos lá. Eu vou fazer aqui uns desenhos e eu quero te explicar o que que a gente vai fazer exatamente agora. Então, vamos lá. A partir de agora, você vai fazer uma seguinte operação, seja no mini índice ou no mini dólar, podendo operar em qualquer horário, mas de preferência até às 11 horas da manhã, porque é o que a maioria do mercado faz, tá? Se você puder fazer até 11 horas da manhã. Por que, Marquinhos, até às 11 horas da manhã? Porque 99% do mercado, os grandes bancos operam até às 11 horas da manhã. Depois é corrigir boleta, almoçar, reunião e acabou o dia. Já viu aquela frase? Fica rico de manhã e pobre à tarde? Marquinhos, ganhei dinheiro de manhã, fui tentar ganhar mais à tarde e devolvi hoje. Tudo. Já ouviu esse negócio? Quer ganhar dinheiro de verdade, expressivo? Opera de manhã. Se você não puder, se vira, dá um jeito. Quer mudar de vida? Opera de manhã. Marquinho, não dá, não dá, não dá, não dá. Tudo bem, tá tudo certo, mas você ainda vai bater lata. Quer jogar jogo grande? Quer ir para um outro nível? Das 9 às 11. Não passa das 11 horas da manhã. É o melhor horário para você ganhar dinheiro na bolsa. Beleza? Confia no que eu estou falando. Vamos lá. Esse operacional você vai utilizar, repito, em qualquer horário do dia, mas de preferência até às 11 horas. Sempre no gráfico de 5 minutos. Não tente fazer o que eu vou te explicar agora em outro tempo gráfico. Ah, vou fazer no 1 minuto, vou fazer no 2, vou fazer no 10, vou fazer no renko, não vai dar certo. Americano só opera no gráfico de 5 minutos. Ele só opera aqui. Então vai por mim. Beleza? Então vamos lá. Esse operacional, a gente vai tentar encontrar um padrão de compra, tá? A gente vai começar por aqui devagar para dar pé para todo mundo. A gente sempre brinca piscina de criança para dar pé para todo mundo. Então vamos devagar. Vamos lá. Eu quero que você veja uma seguinte situação. Imagina que você tenha, por exemplo, uma barra de corpo, uma barra de força, pode ter sombra em cima, sombra embaixo, não tem problema. Imagina que nesta barrinha aqui, que eu estou te mostrando, passe uma média de 9 nela. Imagina que nessa barra passe a VWAP. Imagina que nela passa a média de 20. E imagina que nessa barra passe exatamente a Golden Line. Não precisa ser necessariamente nesta ordem, mas imagina essa situação aqui, ó. Imagina que eu tenho uma média de curto prazo, Brasil, uma média de médio prazo, Brasil, uma média de curto prazo, Estados Unidos. Imagina que essas 4 médias cortem exatamente essa barra. Não tem problema cortar a sombra, não tem problema nenhum. Faça exatamente esta análise. Beleza? Marquinho, e a média de 200? Sempre seguindo a ordem, na parte inferior. Imagina esse cenário. Grava essa imagem que eu quero passar para você. Beleza? Agora vamos trabalhar uma outra imagem. Imagina que eu tenho a mesma barrinha, tem exatamente aqui, ó, a mesma barrinha e as médias nessa posição. A média de 9, a VWAP, a Golden Line, cortando. Lá embaixo, a média de 20 e a média de 200. Imagina essa imagem agora. Beleza?
Agora eu vou para a terceira imagem e vou te explicar o que cada uma significa, para você visualmente ficar bem fácil de você enxergar amanhã no gráfico. Vamos lá. Agora imagina uma outra imagem. Imagina que eu tenho uma média de 9, eu tenho uma VWAP, eu tenho lá embaixo uma Golden Line, a grosso modo desenhando, né, galera? Uma média de 20 e uma média de 200. Imagina agora uma quarta imagem. Caramba, Marquinho, quanta imagem? Você tá ferrando minha vida para não falar um português claro, né? Você só tá ferrando a minha vida, Marquinho. Por onde você quer chegar, cara? Vamos lá, tá pro seu próprio bem. Fica tranquilo aí que se você fizer certinho, você tem a chance de lucrar. Escuta o que o tio Marquinho tá falando. Vamos lá. Imagina agora uma outra situação. Eu tenho exatamente esse cenário. Marquinho, é meio que tudo igual um caminhão de banana, né? Caminhão de banana é tudo igual. Mas o que que isso quer dizer? Presta atenção. Para ganhar dinheiro na bolsa, turma, o segredo está nos detalhes. Grava essa frase, tá? Para ganhar dinheiro na bolsa, o segredo está nos detalhes. Então, esse primeiro exemplo que eu vou colocar aqui, ó, exemplo um, ó, esse exemplo um, eu tenho quatro médias cortando candle. Uma, duas, três, quatro. Vermelho, laranja, azul, Golden Line. 9 exponencial, VWAP, 20 aritmética e Golden Line. Então eu tenho quatro médias cortando. No exemplo de número 2, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a média de 9, a VWAP, a Golden Line cortando o candle. A média de 20 e a média de 200 não está cortando o candle. Então eu tenho três médias cortando o candle. No exemplo de número 3, eu tenho basicamente duas médias cortando a barra. A média de 9, a VWAP, e as outras estão distantes. Golden Line, 20 e 200. No exemplo de número 4, eu tenho quatro médias cortando a barra. VWAP, 20, 9 e Golden Line. Eu tenho quatro médias cortando a barra. Qual dessas são as certas? Qual dessa que eu sempre tenho que mirar no meu dia a dia para fazer excelentes operações? Então vamos lá. Vai anotando por gentileza. O exemplo de número um e o exemplo de número 2 são os que você deve buscar no seu dia a dia. O exemplo de número 3 e o exemplo de número 4 são os exemplos que você não deve buscar no dia a dia. Então, eu quero que você grave essa imagem, o exemplo um, com exatamente esse alinhamento de média e o exemplo nível 2. Eu quero que você se concentre nisso. Tudo bem? Concentre nisso. Exemplo um, exemplo 2. Exemplo um, exemplo 2. Ok? Vamos para o exemplo um. Vamos lá. Sendo o mais didático que eu consigo, tá, galera? Bem Silvio Santos mesmo, falando devagar, pausado. Vamos lá. Exemplo um. O exemplo um é quando as quatro médias cortam a barrinha. Então, eu vou ter uma barrinha de força, com som, pouca sombra em cima, sombra, pouca sombra embaixo, sempre no gráfico de 5 minutos. Exemplo um. Eu tenho aqui embaixo a média de 200, eu tenho a 9 cortando, eu tenho a VWAP cortando, eu tenho a 20 cortando e eu tenho a Golden Line cortando. Certo? O que que isso aqui me mostra? Em 5 minutos, tanto o banco brasileiro quanto o banco americano, exatamente no mesmo nível de preço, eles querem comprar. Então, a chance disso aqui pegar um movimento de alta é muito forte. Então, tanto o banco brasileiro quanto o banco americano, na mesma faixa de preço, eles querem comprar.
Então, aqui a gente vai buscar o quê? Um padrão de compra. Onde está a compra, Marquinho? Tem dois lugares que você pode comprar. Você pode colocar uma compra na máxima dessa barra, compra na máxima, com um stop de 150 pontos, e o alvo é a própria projeção dessa barra. Vou te mostrar como é que faz isso. Ou você pode comprar exatamente no primeiro pullback. Primeiro pullback. O que que é o primeiro pullback? O primeiro pullback é sempre a média que esteja mais perto do fechamento da barra. Então, por exemplo, essa barrinha verde, ela fechou aqui onde está minha setinha. Tá vendo? Ó. Então, qual que é a linha que está mais próxima do fechamento? É a linha vermelha. Então, minha compra vai estar exatamente no pullback. Para quê? O mercado voltar e subir. Fazer exatamente esse movimento até os alvos. Então, eu posso comprar na máxima e ou no primeiro pullback. Ou no primeiro pullback. Marquinho, entendi. Então tem que ter uma barra verde. As médias precisam estar cortando. Posso comprar na máxima da barrinha ou posso comprar no primeiro pullback. Só que qual das duas eu coloco? E agora? Eu compro na máxima ou eu compro no primeiro pullback? E agora? Como que eu vou saber? Vamos lá na correlação. Se nesse exato momento que der a entrada, você está vendo a entrada, pô, tem uma entrada bem legal para você fazer, pô, show de bola. Como está a correlação? Se a correlação tiver nível um e 2, é porrada. Nível um e 2, porrada. Então imagina que eu tenho uma correlação. Agora a gente vai juntar tudo que a gente aprendeu, hein? Imagina que eu tenho uma correlação nível um e 2. É porrada, galera. Pau! Aqueles tiros secos. O mercado vem e prau, lá para cima. Correlação nível um e 2. Tua compra vai estar onde? Na máxima. Ele nem faz pullback. Compra está na máxima. Qual o tamanho do seu stop? 150 pontos. Com quantos contratos eu faço? Lote cheio. Opera com 10 contratos? Quantos contratos você opera? 10 contratos, um exemplo? Quantos contratos você vai fazer aqui? Essa compra? 10 contratos. Lote cheio. Para quê? A hora que a outra barra abrir, plau, plau, e até o alvo lá em cima. Então, você tem a entrada, mas você não sabe dosar a mão e você também não sabe onde entrar. Compro na máxima ou compro no primeiro pullback? Correlação nível um e 2, correlação que o mercado corre. O lote cheio, acelera. Nem perde tempo em pensar. É ordem na tela, stop, alvo e pau. O alvo eu vou ensinar como é que projeta. É rápido. Entendeu? Tira um print para você não esquecer que você vai esquecer. Tira um print, tira uma foto. Por favor. O mercado vai embora. Acelera, tá? Agora, e se não fosse assim? E se de repente o mercado ele estivesse na correlação nível 3 e 4? Imagina que ele estivesse na correlação nível 3 e 4. E você vai na sua cola, trava de alta ou trava de baixa. Então eu tenho que operar com até 50% dos lotes para fazer scalp. Hum, peguei a manha. Então, nível 3 e 4, se você opera, se você tem margem para operar 10 contratos, você tem que operar com 50% da capacidade, com 5 contratos. A sua entrada de compra, ela não vai estar mais na máxima. Ela vai estar onde? No primeiro pullback. Então é muito natural o mercado fazer o quê? Ele voltar. Se você tenta comprar na máxima, ele faz o quê? Ele pega a tua compra na máxima e vai te estopar primeiro.
Acontece com você, por exemplo, olha que interessante, galera. Você vai ver as cagadas agora. Marquinho, rompeu a bandeira de alta. Comprei na máxima da bandeira, mercado me estopou e depois foi. Ele parece que ele só foi pegar o seu stop para correr depois. Aí você fica puto da vida. Desculpa o meu português, mas é verdade. Você vai achar que o mercado está vendo onde está o seu stop, o mercado não está nem aí para o seu stop. Na verdade, você que está operando errado. Ele vai lá pegar o seu stop, porque ele precisa de liquidez para subir. Entendeu? Marquinho, rompeu o topo anterior. Você vem aqui e coloca uma compra na máxima. Ele pega a tua compra, ele vai primeiro te estopar para correr. Então, você até está enxergando a entrada certa, mas no time errado. Você está vendo a entrada, mas no time errado. Eu vou repetir. Você está vendo a entrada, mas você está entrando no time errado. É nesse momento, correlação 3 e 4, que você faz a entrada de pullback. Não faz entrada de compra na máxima. Você vai ser estopado. É pedir para perder dinheiro. A sua compra está sempre no pullback. Para você fazer o quê? Um tiro curto até um primeiro alvo de Fibo. Você entendeu o macete? Entendeu por que você está sendo estopado? Entendeu? Tira um print da tela para você não esquecer. Agora eu vou te falar onde tem um show de stop. Tira um print aí para a gente ir para correlação nível 5 e 6. Correlação nível 5 e 6. Olha lá. Imagina agora o outro cenário, que é aquele cenário de filho da mãe, para não falar palavrão. Ó, correlação nível 5 e 6, que é aquele mercado lazarento. Correlação 5 e 6 é o mercado que mais dá stop, é o famoso quebra-conta, tá? Então vamos lá. O que que acontece? Você está lá operando a sua estratégia. Vamos falar que seja essa. Você vai vir aqui colocar uma ordem de compra. O que que o mercado vai fazer? Ele vai te dar uma falsa ilusão que ele vai subir. Você vai começar a ficar bem felizinho e do nada o mercado vem e vai te estopar. Quando ele chegar no primeiro pullback, você vai tentar comprar numa média. Vai comprar numa 9, vai comprar numa VWAP, vai comprar em alguma coisa. Você fala, caramba, o que que eu estou imaginando? Eu vou comprar aqui, o mercado vai fazer pullback e vai subir. É isso que eu estou imaginando. Só que o mercado não faz isso. Ele vem e te estopa a operação. Aí você fala: caraca, meu, tomei dois stop na sequência, mas rompeu o topo, rompeu bandeira, rompeu triângulo, deu entrada de confirmação, me estopou. Aí você fala: caramba, quer saber? Eu vou vir aqui agora, você já tá puto da vida, e você vai colocar uma venda de uma maneira completamente aleatória. Nem existe estratégia, mas você tá puto da vida, você vai colocar uma venda aqui. Aí o mercado começa a descer. Aí você fala, ah, peguei esse filho da mãe. Do nada, a hora que você falar, peguei esse filho da mãe, ele vai pegar o teu stop. Mas na hora. Aí o que que vai acontecer? Você vai falar, puxa vida, mercado só fez um pivô de alta, rompeu o topo anterior, você vai vir aqui e vai meter uma compra na máxima. A hora que você meter a compra na máxima, a hora que você vier aqui tentar fazer um Fibonacci nessa barra, para você que gosta de Fibo, ah, eu vou entrar na retração de 38,2, eu vou entrar na retração de 61,8. O mercado vem e só dá uma para baixo para você ficar esperto e ele te estopa. Te estopa na ida, te estopa na volta, e é o famoso quebra-conta. Já aconteceu isso com você? Tomara que não. E se não aconteceu, você não vai ser estopado assim, porque a partir de agora você sabe o que você está fazendo. Você entendeu onde talvez possa ser a cagada que você está tendo? Ou talvez você não tenha ainda esse tipo de conhecimento que você aprende informações mais avançadas? Imagina você ter esse tipo de conhecimento amanhã. Quanto de entrada errada que você não vai fazer e quanto de entrada certa você vai fazer. Imagina você saber dosar o número de contratos da maneira correta. Imagina você saber se é um mercado scalp ou mercado de pernada. Olha que interessante, olha o nível que a gente chega, galera. Isso aqui, turma, que eu estou explicando, isso é uma aula básica. Marquinhos, isso é muito difícil, né? Isso é uma aula básica de correlação. Legal. Agora eu quero saber de você, porque eu quero fazer um replay de mercado.
Eu quero fazer um replay de mercado contigo agora, para a gente devagar, devagarzinho ir aprendendo. Falei demais, né, galera? Às vezes eu me empolgo aqui, porque esse tipo de assunto eu gosto muito, porque é o que eu opero, né? Eu quero ver a galera se dando bem também. Aí eu vou me empolgando aqui, começo a falar, nem paro mais. Mas eu quero saber de vocês. Vocês estão gostando da aula? Você acha que esse tipo de assunto agrega valor a você? Se você está gostando da aula, que eu não sei, às vezes você está achando ruim, né? Mas se você está achando bacana, digita aqui no chat a frase quero ser Prime. Quero ser Prime. Só para eu saber se esse tipo de conteúdo te interessa. Aí eu posso trazer mais conteúdos desse nível para você. Coloca aí no chat para eu tomar uma aguinha aqui, que a gente já está chegando já no final da aula já. Passa tão rápido, né, turma? Caramba, passa tão rápido essa noite aqui gostosa com os amigos e amigas aqui. Quando o assunto é bom, né? Passa pra caramba. Pô, parece que vocês estão gostando, hein? Obrigado, galera, pelo carinho de vocês. Vocês são muito gente boa. Quero todo mundo aqui que você se dê muito bem na bolsa, hein? E mais uma vez, ó, quero você amanhã aqui no Morning Call comigo às 8h30 para a gente ver tudo isso na prática, tá? É que uma coisa é teoria, né? Eu sempre brinco, olhar o gráfico parado, qualquer bunda mole olha. Mas com pregão ao vivo são outros 500. Então quero te convidar para participar do pregão ao vivo, né? Para a gente aprender juntos aqui como é que faz essa parada. Então vamos lá, vou compartilhar a tela, vamos fazer replay. Eu tô falando que hoje você não vai dormir? Você vai dormir mais tarde hoje, hein? Ah, pelo menos você vai aprender a ganhar dinheiro. Moleque. Vamos lá. Pause. Turma, eu peguei um dia aqui de agosto, tá? Para você ver, esse aqui é o dia 3 de agosto, tá? Ó, dia 3 de agosto, semana passada, dia 3 de agosto. Eu quero que você visualize essa imagem que eu vou passar aqui para você, tá? Aí você fixa, vou dar mais exemplos devagarzinho, tá? Ó, se liga só. O que que eu tenho aqui, ó? Você tá vendo essa barrinha de número 6? Ó, dá uma olhadinha nessa barrinha, ó. Você tá vendo a barrinha de número 6 aqui? Certo? O que que é a barrinha de número 6? Ela é uma barrinha verde. Ela é uma barrinha que tem mais corpo do que sombra. Aqui, a VWAP está cortando o candle, a nova exponencial, que é a linha vermelha, está cortando a sombra, a Golden Line, que é a linha pontilhada, está cortando a sombra, a média de 20, ela não está cortando o candle, tá vendo? Ó? Não está cortando o candle, e a média de 200 está lá na parte de baixo, tá vendo? Ó, aqui, ó, aqui, tá vendo? Show? E aqui embaixo. Show? Maravilha. Aí você vai pegar aquela cola lá. Bom, qual desses exemplos eu tenho? É o exemplo um ou o exemplo 2? Exemplo 2. Aí eu vou lá e confiro de novo, né? Ó, VWAP cortando, 9 cortando, Golden Line cortando. Beleza. Exemplo nível 2. Estou autorizado a fazer? Estou. Beleza. Nesse momento, o que que eu preciso entender? Eu preciso vir naquela aba de grade de cotação e naquele momento eu preciso entender como que está a correlação naquele exato momento, tá? No momento que eu visualizar essa entrada, eu preciso saber como é que está a correlação naquele momento. Se nós tivermos uma correlação nível um e 2, se a gente tiver uma correlação nível um e 2, a nossa ordem de compra, ela vai estar na máxima da barra 6. A nossa compra, ela vai estar aqui, ó. Compra de lote cheio.
Beleza? Onde é o alvo? Você vai pegar essa própria barra 6 e você vai projetar ela para cima. Então você vai vir do lado direito na ferramenta projeção de fibo, aqui na ferramenta projeção, e você vai projetar essa barra mínima do 6, máxima do 6, e você tem esses alvos de fibo. Aqui a gente leva até o último alvo, alvo 3, para pegar porrada. Qual que é o tamanho do nosso stop? O nosso stop vai ser um stop curto, 150 pontos. Qual é o tamanho do alvo? Terceiro alvo. Então, eu tenho um risco de 150 pontos para um alvo de 365. Maravilha, mais do que 2 para 1. Duas vezes maior que meu risco. Show. Agora, e se o mercado ele estiver, por exemplo, na correlação nível 3 e 4? Se ele estiver na correlação 3 e 4, eu não posso comprar na máxima. A minha compra vai estar no meu primeiro pullback. Qual é o primeiro pullback que eu tenho aqui? Qual é a média que está mais perto do fechamento? Ó, qual é a média que está mais perto do fechamento? Tá vendo? Ó, o fechamento está acima das médias. Aqui, para você não errar, não quero que você erre amanhã. Marquinho, por que que a barra 4 não é? Porque o fechamento está na VWAP. Ele tem que fechar acima das médias. Tá vendo? Ó? A barra 6 está acima, o fechamento está acima das médias. Aí faz sentido, entendeu? Se tiver na correlação 3 e 4, a sua compra, ela vai estar onde? Ela vai estar aqui embaixo, ó, no pullback. Então eu vou colocar uma compra na VWAP. Qual o tamanho do stop? 150 pontos. Qual é o alvo? Por ser um operacional de tiro curto, não dá para levar essa operação até o terceiro alvo. Você vai levar até onde? Até o alvo um. Tiro curto. Tiro curto. A ideia é que o mercado volte e vai até lá. Encerra no primeiro alvo. Tal. Dinheiro no bolso, fecha o computador. Acabou. Entendeu a manha? Entendeu o macete? Você está nessa operação e você vê que o mercado está na correlação nível 5 e 6. O que você faz? Eu não opero. É aquele famoso dia que vai fazer algo mais ou menos assim. Prau, uma barra vermelha para baixo e vai te estopar. Então, o que é legal? Isso aqui, turma, a correlação você pode usar no seu operacional. Então, Marquinho, eu gosto de operar no gráfico de 1 minuto. Pega a correlação e joga no gráfico. Marquinho, eu gosto de operar no gráfico de 2 minutos. Pega a correlação e joga no teu gráfico. Marquinho, eu gosto de operar no gráfico de 5 minutos. Pega a correlação e joga no teu gráfico. Marquinho, quero ser Prime igual a galera que faz muita grana com você. Aí você tem que seguir no gráfico de 5 minutos operacional que o americano faz. Nesse dia 3, turma, nós estávamos aqui com uma correlação nível 3 e 4 nesse dia. Então, a minha ordem de compra, ela vai aonde? Ela vai exatamente na VWAP. Então, eu coloco uma ordem de compra na VWAP. Qual o tamanho do meu stop? 150 pontos, não passa disso. Qual que é o meu alvo? Eu projeto Fibonacci na barra, projeto Fibo, só que o meu alvo vai exatamente até o primeiro, tá? Meu alvo vai até exatamente o primeiro. Então, eu coloco uma compra exatamente na VWAP e os alvos exatamente no primeiro. Então, eu faço exatamente um tiro curto. Não sei por que aqui, você está vendo que o meu profit está com alguma instabilidade, que eu estou colocando a ordem na tela aqui e ele está sumindo, né? Não sei se eu preciso fazer o replay de mercado novamente. Mas você conseguiu entender, turma?
Então, compra na VWAP para levar exatamente até o terceiro, perdão, até o primeiro alvo. Para fazer o quê? Para fazer scalp. Tiro rápido, simples e objetivo. Pause. Marquinho, você sempre fala nas suas formações avançadas que dinheiro bom é dinheiro no bolso, a gente precisa proteger a operação. Exatamente. Pegou minha compra, subiu 80 pontos, stop no 0 a 0. De novo, pegou minha compra, subiu 80 pontos. Se você não sabe mexer o stop da maneira correta, é aqui que a gente sobe. Pegou a compra, subiu 80 pontos. O que que eu faço com o stop? O stop automaticamente já está no break-even. Pause. Stop no 0 a 0, galera. Quando você for Prime, se você quiser um dia fazer parte da turma de elite aqui da escola, a gente vai bater isso muito na tecla. Dinheiro bom é dinheiro no bolso, mas antes disso tem que proteger a operação. Eu estou fazendo a operação aqui com 30 contratos, com a mão super leve. Para você que é Prime, é uma operação leve, fazer com 30 contratos. Talvez hoje seja muito para você. Mas para quem é Prime, é uma mão leve, operar com 30 contratos. E essa mão leve, turma, vamos falar o português claro, dá um dinheiro bom. Se for até o primeiro alvo, dá um dinheiro bem interessante. A gente fala mão leve porque o treinamento Prime te permite operar muitos contratos para você ter uma tranquilidade financeira bem legal. Recuperar um loss que você teve, ou de repente te trazer mais confiança, mais tranquilidade para fazer as operações. Tiro rápido, simples, objetivo e eu até brinco, né? Indolor. Mas a gente só consegue chegar nesse nível de operação se a gente segue exatamente o protocolo operacional. Olha a correlação, vê como é que funciona, encerra. Então, esse dia é um dia de scalp. Tiro curto, dinheiro do bolso, sem firula. Ah, eu vou levar até o terceiro alvo de fibra. Não vai. Você vai encerrar no primeiro alvo, pôr o dinheiro no bolso e acabou. É isso, galera. Não precisa inventar a roda. Faz o que já está feito. Eu sempre brinco. Se você um dia inventou, criou uma estratégia, você pode ter certeza que o americano já inventou, ele já validou e ele já sabe se dá certo ou errado. Ele está muito na tua frente. Você não faz ideia de como o americano está na sua frente. E da minha também, tá? Muito na frente. Muito na frente. Então, copia o que dá certo, galera. Faz o básico bem feito. Vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Vou deixar um pouquinho para amanhã, mas falar de venda amanhã, mas eu quero te dar alguns exemplos aqui para você entender. Vamos lá, alguns dias aleatórios para você enxergar. Ó, vem comigo aqui. Você consegue enxergar no dia 5 de agosto, olha lá, no dia 5 de agosto, eu tenho a barra de número 15. Tá vendo aqui, ó? Barra de número 15. Tá vendo? O que que eu tenho? Média de 9, VWAP, Golden Line e 20 cortando a barra. Eu, sinceramente, sendo muito honesto, eu não faço a menor ideia de como é que estava a correlação nesse dia. Se eu falar que eu sei, eu estava mentindo. Eu não sei. Mas, se tivesse uma correlação nível 1 e 2, a compra estava na máxima da barra 15. Se tivesse uma correlação nível 3 e 4, a compra estava no primeiro pullback, na média de 9. Se a correlação estivesse 5 e 6, a gente não operava. Qual é o alvo? Eu saio da mínima do candle 15, máxima do candle 15 e projeto para saber até onde eu levo. Eu acredito que essa entrada provavelmente estava na correlação nível 3 e 4, porque foi até o segundo alvo, não foi até o terceiro.
Então deu um tiro do pullback, ó, da compra da 9 até o segundo alvo, um tiro de 650 pontos. Mas se eu levasse até o primeiro, dava 450. Tá vendo? Um pouquinho mais para frente. Dá uma olhadinha nesta barra agora, presta atenção. Olha a barra 20. A barra 20 eu tenho a média de 9, a média de 20, a VWAP, mais a Golden Line, que é a principal, ó, ela não está cortando a barra. Então, se você quiser comprar na máxima do 20 ou no primeiro pullback, você vai ser estopado. Porque o banco americano, eu vou colocar aqui, ó, o banco americano, ó, banco americano, ele não está dando sustentação de compra na mesma faixa de preço. Então vai dar ruim. Dá uma olhada na barra 23. A barra 23 eu tenho a Golden Line cortando, a VWAP cortando, a 20 cortando e a 9 cortando. Eu tenho quatro médias cortando a mesma barra. Aqui eu tenho duas entradas. Ou uma compra na máxima, se a correlação tiver nível 1 e 2, ou uma compra no primeiro pullback. Então, pega a compra exatamente no primeiro pullback. Então, eu acho que isso aqui provavelmente estava numa correlação 3 e 4. Qual que é o alvo? Mínima do 23, máxima do 23, pumba, alvo de Fibo. O mercado foi até o terceiro alvo lá em cima. Então, vai sempre mirando, treinando o seu olho para encontrar esse tipo de barra, ó. A barra 23, a barra 15, tá vendo, ó? Essas são as barrinhas que a gente vai mirar. Barrinha 20, barrinha errada. Golden Line não está cortando, ó. Vai mirando nessas barras. E repito, Marquinhos, só para mini índice, mini dólar? Não, é qualquer coisa que tenha gráfico. Mas o que eu estou te ensinando é como que o americano opera mini índice e mini dólar exatamente aqui no Brasil. Entendeu, turma? Outros exemplos aqui para você, ó. Barra 2, dia 31 de julho, olha lá. Golden Line, 29. Pergunta: tem entrada aqui? Agora, só para saber se vocês estão ligados, para dar uns recados finais. Tem entrada aí? No Kindle 2? Você acha que tem ou não? Ele segue um alinhamento de média, igual eu desenhei lá? 9, 20, Golden Line. Temos um alinhamento de média? Não. Por quê? A média de 20 está acima da linha vermelha. Vermelho, azul, Golden Line. Ó, tá errado. É sempre esse desenho que eu passei para você, ó. 9, 20, Golden Line. 9, tá vendo, ó? Se tiver fora de ordem, olha o exemplo 4. Olha aqui, ó. Ó o 4, tá vendo, ó? Olha lá. Ó, tá vendo? Por isso que eu peço para você fazer uma cola, senão o pregão ao vivo você vai errar. Olha lá. Fechou? Show, show de bola. Turma, tem tanta coisa para você aprender, tem tanta coisa para eu ensinar, que se eu fosse ensinar tudo, a gente ia acabar às 6 horas da manhã aqui. Vocês topam? Você topa, turma? Ai, caramba. Turma, eu tenho uns recados finais aqui para você. Eu peço a gentileza de você ver esses recados, porque pode ser muito importante para você, tá? Então, vou dar uns recadinhos, a aula já está quase terminando. Veja esses recados, que talvez você possa melhorar o seu operacional e, por consequência, o seu resultado financeiro. Então, vamos lá. Turma, essa semana a gente está fazendo esse treinamento avançado em mini índice e mini dólar. É hoje e amanhã. Então, amanhã tem mais a partir das 20 horas. E eu quero te fazer um convite. Eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Workshop Prime Evolution. E nessa semana inteira, até sexta-feira, eu estou postando todas as minhas operações lá. Então, se você quiser acompanhar as minhas operações, se você quiser ver no pregão ao vivo as explicações,
Se você quer pegar tudo isso que você está aprendendo, se tiver entrada amanhã, eu vou fazer, vou filmar, vou explicar e é tudo de graça, tá? Então é um conteúdo bem prático, bem legal para você ter, tá bom? Se você quiser participar, aqui na descrição tem o link, eu vou deixar no chat para você. É só você preencher esse formulário, colocar o seu nome, e-mail e telefone.